Vamos lá então para mais uma questão. A questão que nós temos agora é a seguinte. Qual é o primeiro número natural após o resultado de 27 vezes 18? E por quê? Aí, essa questão também tinha na prova, no trabalho avaliativo, porém, a gente já tinha um número direto. Aqui a gente vai ter que descobrir de novo. Então, a gente começa pela multiplicação, primeiro descobre o número e depois vê o que vem após ele, né? Então, vamos fazer aqui 27 vezes 18. Vai ficar um pouco apertadinho aqui. 7 vezes 8, 56. Vai 5. 2 vezes 8, 16, mais 5, 21. Apaga o número lá para não dar confusão. Multiplica por 1. Não esquece de colocar 0 na unidade. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Agora, somamos. Vai dar 6, 8, 4. 486 é o número, é o resultado dessa multiplicação. Então, qual é o primeiro número natural após o resultado? Se o resultado é 486, o primeiro número após é o 487. Por quê? Desculpa, 87. Por quê? Porque ele é o sucessor do 486. Gente, essa ideia, esse exercício ele poderia ser respondido de outras maneiras. Tem várias maneiras, mas por que eu chamei a atenção para a questão do sucessor? Para a gente lembrar que quando a gente tem um número que é uma unidade a mais, a gente se refere ao sucessor. É importante tu lembrar desse conceito. Então, eu chamo a atenção para essa ideia. Cuidado, olha só, poderia ter outra pergunta. Eu poderia ter perguntado o seguinte: qual é o número que vem imediatamente antes do número tal? E antes é o antecessor, né? Daí, então tem a ideia do sucessor e do antecessor. É isso aí. Agora a gente vai lembrar como se lê um determinado número. Eu aproveitei para colocar um número com 9 ordens, porque foi o assunto que a gente tratou na última aula. A gente ampliou nosso conhecimento para um número de 9 ordens, que entra lá na classe dos milhões, que, queira ou não, é conhecido da gente. Vocês conhecem isso praticamente, que é o natural, porque a gente vê tanta informação que usa números desse valor. E para ler, o que tu tem que saber é classes. Quando tu conhece as classes do número, tu vai ler com tranquilidade. Então vamos só dar uma olhada nas classes. Os 3 primeiros algarismos, como a gente falou, né, separa de 3 em 3. Os 3 primeiros algarismos, depois mais 3 e os outros 3. Então aqui eu tenho 3 classes nesse número. Quando tu tem um número que tem 3 classes, ele é milhões, né? Mas olha só, aqui essa classe é das unidades simples, tá? Esse é das unidades simples. Esse aqui é a classe dos milhares. Gente, eu leio 1000 aqui, né, quando eu estou nessa classe. E aqui eu tenho a classe dos milhões, tá? Então, olha só, aqui eu tenho milhões. Gente, se tu conhece que aqui nós temos a classe dos milhões, aqui tu tem a dos milhares e aqui das unidades simples, tu vai ler com facilidade. Por exemplo, 104 milhões, 749 mil, porque tu não fala milhares, tu fala mil, né? Então, 749 mil, 550. 550 tu fala na forma comum, porque é da unidade simples, então só termina de falar. Então, de novo, 104 milhões, 749 mil, 550. Escrevendo, então, vai dar 104 milhões,
740 e 9.550. Certo? Outra questão da nossa tarefa, ela tinha cálculos de multiplicação, onde nós estudamos em aula uma regrinha que facilitava a vida da gente na hora de calcular. Já era conhecido de alguns, né? De muitos até, porque isso é bastante trabalhado, mas é ótimo a gente estar sempre mexendo nisso para não esquecer e saber usar bem direitinho. Olha só, 300 vezes 50. Nesse caso, sempre que eu tenho a multiplicação aonde os números, né, o primeiro fator aqui é 300, o segundo é 50. Observa que os dois terminam com algarismos zeros. Então aqui ó, tem 2 zeros aqui e tem um zero aqui. Quando isso acontece, tu aproveita para fazer o seguinte, tu pega e multiplica apenas o 3 vezes o 5, certo? 3 vezes 5 que dá 15. Então aí tu bota 15 no resultado e arrasta todos os zeros dos dois números. Mas cuidado, para fazer isso, o número tem que terminar com zero, tá? Então olha só, terminou com zero aqui, terminou com zero aqui, beleza, pode fazer. Então 3 vezes 5, 15, pega os dois zeros do 300 e mais um zero do 50 e arrasta esses zeros para a resposta. E coloca do lado do 15. Os 3 zeros vai te dar, então, 15.000. Tá vendo como é prático? Agora, eu falei, calcule mentalmente. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de armar. Não tem problema, pode armar. Só que armando tu vai demorar um pouquinho mais. Mas faz lá certinho, não tem problema. Eu só estou dando uma dica, nós só estamos dando uma treinada aqui para ver quanto mais tu usar isso aqui, mais vai ser mais rápido, às vezes vai ser mais fácil de acertar, porque quando tem muito zero na hora de armar tu pode te confundir. Na outra, eu coloquei isso aqui propositalmente. Esse zero ele não pode ser considerado para colocar lá na resposta. Lembra que eu falei que o número tem que acabar com zero, que é que nem esse caso aqui de cima? Aqui não, aqui ele está no meio do número. Então eu posso fazer o quê? 204 vezes o 3. E esses dois zeros sim eu posso arrastar para a resposta. Mas mesmo assim vai ficar muito mais fácil. E aí, se tu quiser, pode armar aqui do lado. 204 vezes 3 vai dar 12. 3 vezes 0, 0 com 1. E 2 vezes 3, 6. 612. Vamos botar 612 aqui. E vamos arrastar os dois zeros. E colocar aqui. Quanto nós vamos ter? 61.200. Certo? Beleza.